Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Perdão o atraso em divulgar essa nossa aula número 8 da nossa revista Betel, terceiro trimestre de 2023. E nós iremos estudar sobre o profeta Naum. Estou com um sintoma gripal de ontem para hoje, então por isso a minha demora. Mas quero aqui continuar, estar servindo a Deus, estar servindo aos irmãos e aprendendo também com vocês. Como vocês podem observar na nossa imagem, a lição de hoje é a lição número 8, que tem cujo título, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. O textuário da nossa aula de hoje se encontra em Naum, capítulo 1, versículo 7. Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Nós temos 3 objetivos para cumprirmos com esta aula de hoje. Primeiro, apresentar o cenário da mensagem de Naum. Segundo, falar acerca da bondade e da ira de Deus. E terceiro, extrair lições do livro de Naum para os nossos dias. O tópico primeiro da nossa aula de hoje diz o seguinte: o cenário da mensagem do profeta Naum. Então vamos conhecer o cenário, por que Deus estava levantando Naum para profetizar. Ele estava profetizando a quem, professor Zéias? A cidade de Nínive, que há 150 anos atrás, ou mais ou menos 200 anos atrás, Deus tivera misericórdia para com os ninivitas, com a mensagem do profeta Jonas, e Deus deu a eles 150 anos, praticamente 200 anos, para eles mudarem de atitude, para eles converterem ao Senhor. Mas mesmo assim, essa geração, os seus descendentes, continuaram a praticar esses pecados. Que pecados eram esses? Que atrocidades eram essas? Porque Deus levantou o profeta Naum para profetizar a palavra de justiça, de punição, e as acusações que o profeta Naum, usado por Deus, iria apresentar contra os ninivitas. Então a nossa aula de hoje vai de encontro a esse assunto, é nesse cenário aí de pecado, de idolatria, de maldade que os ninivitas estavam praticando contra o seu próximo, contra os países vizinhos, contra o povo de Deus e em relação a Deus. É importante lembrar que esse povo ninivita, eles pertenciam ao povo assírio. Os assírios foram eles que levaram as 10 tribos do norte, isto é, o reino de Israel, para a Assíria, para aquela região ao norte de Israel. Então, diante de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta atrocidade, que Deus vai levantar o profeta Naum para profetizar palavra de punição a um povo que não quer obedecer ao Senhor, mas também palavras de bênçãos a um povo que Deus escolheu. Então, se considere como um povo de Deus. Você que está assistindo esse vídeo, você é um povo de Deus. A palavra de Deus vem palavra de punição, mas para quem não quer obedecer, para quem não quer dar ouvido. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, está firme no Senhor como uma rocha. E nada melhor do que nós falarmos sobre este livro de Naum, nesses dias que a gente vê tantas maldades, tanta corrupção, tanto jeitinho brasileiro, tanta violência, tantos sinais da vinda de Cristo, a apostasia, o amor de muitos se esfriando, guerras, terremotos, perseguições, a igreja perseguida lá no Paquistão, estão derrubando os templos, queimando Bíblia, perseguindo os nossos irmãos. Mas a palavra de Deus está sendo pregada, e a palavra de Deus foi escrita e tem sido falada, que nos sinais dos tempos seria assim. Então vamos conhecer este cenário. Nínive era uma cidade sanguinária. Por quê? Eles cortavam as mãos e os pés, os narizes e as orelhas, vazavam os olhos aos cativos
e faziam pirâmides com as cabeças dos cativos. Vamos ver nas imagens. Vazando os olhos das pessoas, no caso aí Zedequias, porque quando uma pessoa tinha um olho vazado, no caso um rei, ele jamais poderia ser um rei de uma nação com os olhos furados. Eles faziam o que? Esquartejamento vivo. Eles esquartejavam as pessoas ainda vivas, como vocês podem ver nessa pintura aí arqueológica, com machado, esquartejando os seus adversários. Eles não tinham a menor piedade, a menor misericórdia. Esfolamento vivo. O que é esfolamento? É tirar a pele da pessoa, a pessoa ainda viva. Eles tiravam a pele das pessoas, como vocês podem ver. Isso aí não são apenas desenhos qualquer, não. Imagens arqueológicas de museus que eles encontraram nos sítios arqueológicos na antiga Nínive. Como vocês podem ver também, eles enfiavam também aí, ó, uma madeira do ânus da pessoa até sua boca, a pessoa ainda viva. Então eles faziam disso um espetáculo, eles tinham um prazer, ou seja, eles estavam longe do temor do Senhor. Eles carregavam as pessoas, arrastavam as pessoas pelas ruas com as olhos em seus lábios. Foi a esse povo que Deus levantou, em primeiro lugar Jonas, mas aquele povo se converteu, mas veio a próxima geração. Uma observação. A palavra de Deus diz em Jonas que 120.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados. Mas em toda a circunvizinhança de Nínive, além dos muros da cidade, que naquela época as cidades tinham muros, muitos estudiosos vão dizer que ali ao redor de Nínive tinha 600.000 pessoas até 1 milhão de pessoas. Então não foram todas as pessoas que se arrependeram dos seus pecados. E por isso que a gente vê Deus levantando Naum para profetizar contra agora essa cidade mesmo, que viria uma punição contra esse povo. O que eles mais faziam também, professor Zés? Eles contabilizavam os mortos como? Com as cabeças das pessoas degoladas. Nínive localizava-se a 450 quilômetros de Babilônia, sobre a margem oriental do rio Tigre, e do outro lado do rio atualmente existe a cidade moderna de Mossul. Vamos ver no mapa. Como você vê no mapa, esse ponto vermelho ao norte, nós temos a cidade de Nínive, ao redor do rio Tigres. E abaixo, como você pode observar, Babilônia, mais ao sul aqui, com o nome em inglês, Babilônia. Esse mapa é um mapa atual da região aí da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde você pode ver lá no canto superior direito, a atual cidade de Mossul, que corresponde à localização de Nínive. Então, como vocês podem observar, Israel está aqui mais ao sudoeste, como você pode ver no canto inferior do lado esquerdo da nossa tela. Seus muros mediam cerca de 30 metros de altura, com um fosso de 45 metros de largura e 20 metros de profundidade. Então, nessa imagem você pode observar as ruínas da antiga cidade de Nínive. Segundo outros estudiosos, afirmam que sobre esses muros dava para passar 2 carruagens. Tudo isso como uma estratégia para se proteger dos seus inimigos. As ruínas de Nínive ficaram enterradas até que foram descobertas e escavadas por Auguste Henry Layard em 1846 e 1847, esse arqueólogo inglês. Nessas duas imagens vocês podem perceber a atual cidade de Mossul, onde tem o rio Tigres, e abaixo nós temos uma representação gráfica de como seria essa cidade de Nínive. Agora vamos conhecer de forma aprofundada a mensagem. Que mensagem foi essa de Deus para com esse povo? Vejamos. A mensagem do profeta, tópico 1.2. Que mensagem era essa, professor? Eu uni o tópico 1.2 e 1.3 em um só tópico. A mensagem era o quê? Uma mensagem de julgamento, de punição e de acusação para com este povo pecador. Naum tinha um só assunto: a sentença contra Nínive.
Nínive era a capital da Síria, que durante 3 séculos dominou o mundo e que ameaçava Judá. Ela já tinha, o reino da Síria já tinha levado o povo de Israel, as tribos do norte, cativo para a Babilônia, e agora Judá, as 2 tribos do sul, estavam temerosas também de serem levadas por esse povo. Nesse mapa aí, como você pode observar, aí está a extensão do reino da Síria, do império, geograficamente durante séculos, desde 912 a.C. até 631 a.C. Nínive, é importante destacar, Nínive ela foi destruída, saqueada no ano 612 a.C. Como você pode ver nesse mapa, essa parte cinza que alcançou até o norte da África, o Egito, era a extensão do reino da Síria até meados da sua queda no ano de 612, cuja capital era Nínive. Como você pode ver, está circulada no mapa. Mais ao norte, a cidade de Nínive, e mais ao sul também está a cidade da Babilônia. Então a mensagem do profeta Naum a Nínive foi uma mensagem de julgamento. E essa mensagem de julgamento, essa mensagem, ela contém o quê? Em primeiro lugar, uma mensagem de punição. Naum, capítulo 1, versículo 9 ao 15. Vamos ver o que Deus profetizou contra este povo. Tramais vós contra Yahvé, pobre de vós, porquanto ele destruirá tudo quanto planejais contra ele com um só golpe. Eis que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Porquanto ainda que se entrelacem como os espinhos e encharcados de vinho, como bêbados, serão inteiramente destruídos como palha seca. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra Yahvé. Portanto, assegure Yahvé, por mais fortes e numerosos que sejam, ainda assim haverão de ser todos ceifados e exterminados. Contudo, em relação a ti, Judá, embora eu tenha te açoitado, não mais te afligirei. Agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre o teu pescoço e romperei as tuas correntes. Contra ti, porém, ó rei de Nínive, eis que Yahvé ordenou que não houvesse mais descendência que perpetue teu nome sobre a terra. Exterminarei do templo dos teus deuses todas as imagens idólatras de arte, escultura e fundição, e prepararei o teu sepulcro, porque és maldito. Contemplai sobre os montes os pés do que anunciam Bansá, boas novas, e proclama Shalom, paz. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porquanto nunca mais o ímpio te invadirá. Eis que ele será absolutamente destruído. A mensagem de Naum para com a cidade de Nínive era o que? Uma mensagem de punição por tantas maldades, por tanto pecado, por não se arrepender, porque Deus já tivera pregado, usando o profeta Jonas, a esse povo. Deus já tinha pregado a eles e eles não se converteram aos seus maus caminhos. Seus descendentes continuaram no pecado e não mudaram suas atitudes. Assim também a gente pode trazer para os nossos dias essa situação, esse contexto. Deus prega, Deus é amor, Deus é benigno, Deus é longânimo. Ele se ira, mas Deus demora a se irar. Mas muitas pessoas pensam que Deus está dormindo, que Deus é um velhinho, mas Deus, ele é justo e ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, ama. Portanto, Deus levanta pessoas para falar comigo, falar com você. Mude de vida, mude seus pensamentos, mude seu falar, mude o seu pensar, renove seus pensamentos no Senhor, para que possa conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas aí nós só queremos buscar os nossos prazeres, como diz lá em Tiago, a gente só sabe pedir mal para os próprios deleites. Então, é chegado um tempo, com tantos sinais da vinda do Senhor, é chegado um tempo da gente repensar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É tão didático isso aqui, é tão didático.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas Deus acrescentará. Então, que nós não venhamos ser teimosos, ser surdos para com a voz do Senhor, como foi o povo de Nínive. Então, a mensagem do profeta era uma mensagem de julgamento a Nínive. E essa mensagem, ela continha 3 acusações. Primeira, vejamos, Naum, capítulo 3, versículo 1 ao 3. É a Bíblia, vou deixar a Bíblia falar. Ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia de engano, mentiras, roubos e crimes, que abocanha a sua presa e não a solta mais. Eis o estalo dos açoites ecoando por toda a terra, o barulho assustador das rodas, o galope dos cavalos de batalha e o sacudir dos carros militares. Cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampear das lanças e a multidão dos traspassados. Um mar de cadáveres, mortos sem fim. Pessoas feridas tropeçando sobre gente e mais gente morta. Essa primeira acusação de Deus era por causa do quê? Da maldade desse povo, como a gente viu nas imagens que vocês acompanharam. Observação. Naum, usado por Deus profetizando contra esta nação, ela estava no auge, ela estava no seu apogeu. Ela não estava jamais em guerra, os medos, os persas ainda não tinham invadido elas. Não, ela estava no ápice, no seu apogeu militar, econômico, cultural. Portanto, ninguém imaginava, eles não imaginavam que viria tamanha desgraça sobre eles. Assim também somos nós. Nós estamos bem, estamos com saúde, temos dinheiro, temos amigos, e a gente não sabe o dia da manhã. Como Deus fala em sua palavra, louco, louco, amanhã pedirão, esta mesma noite pedirão a tua alma. E se Deus pedir a tua alma hoje, para onde é que a gente vai? Será que nós estamos com a nossa consciência limpa? Será que nós estamos em santidade com o Senhor? A segunda acusação que Deus tinha contra essa cidade, contra esse povo. Naum, capítulo 3, versículo 4 ao 7. E tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos mediante sua sedução e lábios fraudulentos, e assim escravizou nações. Por tudo isso, eis que eu me posiciono contra ti. Afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos. Vou erguer o teu vestido até a altura do teu rosto, a fim de expor às nações a vergonha da tua nudez e te humilhar diante dos reinos da terra. Eu mesmo lançarei sobre ti imundícias, te tratarei com total ignomínia e farei de ti um espetáculo, um exemplo para todos. Todos os que te virem fugirão, exclamando: Nínive está arrasada! Quem terá compaixão dela? E de onde trarei consoladores para ti? As pessoas iriam ficar felizes por causa da destruição desse povo, porque todas aquelas circunvizinhanças temiam esse povo bruto, mau. Então, o povo de Nínive estava com seus dias contados, porque Deus estava profetizando contra ela e acusando: olha, vocês cometem esses pecados de maldade, esses pecados de idolatria, de feitiçaria. Vocês ouviram e puderam conhecer o Deus de Judá, o Deus de Israel, mas mesmo assim vocês não temem o Deus de Judá, o Deus de Israel. Então, essa segunda acusação foi contra todo o sistema político, cultural e religioso pelo qual esses ninivitas viviam e praticavam, e que abominavam ao Senhor. A terceira acusação contra Nínive, Naum, capítulo 3, versículo 8 ao 14. Por acaso és melhor do que Amon, cidade do deus Amon, Tebas, que vivia à beira do rio Nilo, cercada de belas águas, tendo o mar como defesa e suas águas como muralhas? Cuxi, a poderosa Etiópia e o Egito formavam sua fonte inesgotável de força. Put, a Líbia, estava entre os seus aliados. Contudo, a grande cidade foi sequestrada, foi tomada e levada para o cativeiro. Todas as suas crianças também foram esquartejadas.
Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos aqueles que até então eram poderosos foram acorrentados como animais. Tu, de igual modo, serás embriagada, ficarás em oculto a fim de buscar algum refúgio e fugir do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos novos, quando sacudidos caem na boca faminta. Observa bem as tuas tropas. Pobres não passam de mulheres. Os teus portões estão escancarados para os teus inimigos. O fogo devorou as tuas trancas e fechaduras. Tira a água para o tempo de sequidão do cerco militar. Reforça as tuas fortalezas. Entra na lama, amassa o barro, pega fogo para fazer tijolos. Na verdade, Deus usando o profeta Naum, essa parte final aí é mais uma forma de ironia. Como Deus também usou o Elias para falar com os profetas de Baal. Talvez ele está dormindo, talvez ele está viajando, chame mais alto. Então Deus estava falando para os ninivitas aí, que eles poderiam imaginar, se planejar, usar qualquer estratégia, mas os dias estavam contados e a punição era certa. Essa terceira acusação aí é por quê, professor Zéias? Por causa da arrogância desse povo, por causa do orgulho desse povo, por causa da soberba. A palavra de Deus diz que Deus não tolera o arrogante, né, mas dá graça ao humilde. A palavra de Deus diz também que a humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. Então, uma terceira acusação de Deus para com os ninivitas era contra a arrogância, o orgulho desse povo. Naum, capítulo 3, do 15 ao 19, também contém mais acusação contra esse povo. Eis que o fogo te consumirá ali, e o fio da espada haverá de te exterminar. A espada te devorará como gafanhoto devastador. Multiplica-te como os gafanhotos devastadores, multiplica-te como os gafanhotos migradores. Multiplicaste teus comerciantes mais do que as estrelas do céu. O gafanhoto devastador estende as asas e sai voando. Teus príncipes são como os gafanhotos migradores, e teus oficiais e soldados como enxames de outros gafanhotos que se acampam junto às muralhas nos dias de frio. Quando chega o sol, voam sem que ninguém saiba para onde foram. Ó Rei da Síria, teus governantes adormecem, teus nobres repousam. Teu povo está espalhado pelos montes, sem que ninguém os pastoreie e ajunte. Não há cura para a tua chaga. A tua ferida é de morte. Todos que foram informados sobre o que aconteceu contigo haverão de aplaudir a tua queda. Pois quem não tem sofrido por causa da tua malignidade e crueldade sem limites? Não é à toa que o profeta Jonas não quis pregar esse povo por tamanha crueldade que eles tinham para com os seus adversários. E não é isso que acontece, irmãos? Quando um ímpio morre, quando um serial killer morre, as pessoas não ficam alegres. Ufa, ainda bem que esse cara morreu. Ufa, ainda bem que esse ditador, esse maligno, foi preso, fez isso, aquilo. Porque as pessoas temem, né, o mal. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, né, só como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Hoje nós vemos tantos sinais do final dos tempos, mas nós temos Jesus. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas cabe cada dia mais nós estudarmos a palavra, praticarmos a palavra, vivemos uma vida de oração, para que nós não venhamos ser enganados. A mensagem do profeta Naum também continha o quê, professor? Destruição. Destruição contra esse povo de Nínive. Essa imagem aí é uma ruína da cidade de Nínive. É o cumprimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus cumprida e realizada em cores colorida para mim e para você, mostrando que a palavra de Deus se cumpriu e que esse Deus é o mesmo, ele não muda, e a sua palavra cumpriu naquele tempo, ela vai se cumprir também. Aleluia! Naum, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Eis que o destruidor já avança contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia a estrada, fortalece a resistência, reúne todas as tuas forças. Isso era de uma forma como se o profeta estivesse zombando de toda a força militar de Nínive, que eles poderiam fazer o que fizessem, mas eles não seriam mais
vitoriosos. Deus já tinha decretado a derrota desse povo. Versículo 2. Porquanto Yahvé restaurará o esplendor de Jacó, fará voltar a glória de Israel, ainda que os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Esse Israel aí, Naum, ele não está querendo dizer as 10 tribos que foram levadas, mas ele está falando do povo de Deus em si mesmo, os descendentes de Jacó. Terceiro versículo. Os escudos e os uniformes dos teus valorosos militares são vermelhos. Os teus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os historiadores falam que os medos e os persas usavam uniformes vermelhos, né? E foram eles que invadiram Nínive, destruíram e saquearam ela. Os carros de guerra percorrem as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. O comentarista bíblico Wisby, ele vai falar que essa parte B do versículo 4 aí não quer dizer que são carros dos dias de hoje, não, irmãos. Não é profecia falando que, olha os carros dos dias de hoje. Não é isso que ele está falando. As tropas de elite são convocadas. No entanto, elas chegam tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de defesa. As comportas dos rios são abertas e todo o palácio é destruído. Por quê? Segundo os estudiosos, segundo os historiadores, arqueólogos, Nínive foi destruída assim, porque como nós vimos nas imagens, Nínive foi construída ao redor do rio Tigres, né, do rio Tigre, e ela ficou sitiada pelos medos e persas por meses e meses, e o que os medos e persas fizeram? Eles fizeram alguns buracos, algumas fendas, né, romperam digues ao redor do rio Tigres ali, né, e quando veio o tempo da chuva, aí o rio se encheu, e a força da água encontrou essas fendas, essas aberturas ao pé do muro da cidade de Nínive e derrubou por terra as muralhas de Nínive. E aí veio a ruína total de Nínive. As comportas dos rios são abertas e todo o palácio é destruído. Assim está decretado. Ela está desprotegida e será levada cativa. E as suas jovens servas gemem como o arrulhar das pombas, batendo no peito em desespero. Estudando também, pesquisando também para trazer para os irmãos maiores detalhes e informações, eles afirmam que os ninivitas foram pegos despercebidos, achavam que o seu reino seria eterno, que ninguém conseguiria ultrapassar suas barreiras, suas torres de vigia, que alcançavam até 60 metros de altura. E eles festejando a sua glória, seu apogeu, sua vitória um dia, todo o seu exército foi beber por dias e dias, e foi no momento desses aí que os adversários chegaram e pegaram ele de surpresa. Por quê? Porque era a propósito de Deus. Porque Deus decretou e se cumpriu. Naum, capítulo 2, versículo 8 ao 13. Nínive é como um açude antigo, um enorme tanque de água que agora está vazando. E eles gritam, parai, parai, mas ninguém sequer olha para trás. E foi o que aconteceu mesmo, como eu acabei de falar. Sequestrai toda a prata, saqueai todo o ouro. Seus tesouros não têm fim. Está cheia de tudo que é valioso. Ela está saqueada, esgotada e completamente devastada. Derrete-se o coração, treme os joelhos, o corpo está tomado pela dor. O rosto de todos eles empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentava seus filhotes? Onde se abrigava o leão e aleou esse leãozinho sem nada temer? Por que Deus está falando assim? Usando Naum para usar essa figura de linguagem, o leão, porque o leão era símbolo do povo assírio. Se você for estudar arqueologia, né, os símbolos dos assírios, o leão era o símbolo do reino, né, do reinado desse povo. E por isso que Deus está fazendo essa analogia e essa indagação a eles. Cadê? Eis que me coloco contra ti, afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos. Queimarei os teus carros de guerra no grande incêndio da batalha, e a espada devorará os teus leões fortes, e exterminarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Agora, no tópico 2, vamos conhecer a bondade e a ira de Deus. Naum, capítulo 2, versículo 2 ao 3, e também versículo 7, versículo 12. Conhecer sobre a bondade e a ira de Deus. Porquanto Yahvé restaurará o esplendor de Jacó, fará voltar a glória de Israel,
ainda que os saqueadores tenham devastado e destruído as tuas videiras. Os escudos e os uniformes dos teus valorosos militares são vermelhos, os teus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha, agitam-se as lanças de pinho. Assim está decretado, ela está desprotegida e será levada cativa. E as suas jovens servas gemem como arrulhadas pombas, batendo no peito em desespero. Os comentaristas falam que esse versículo 7 está querendo dizer sobre a rainha da Síria, ou de Nínive. Onde está o leão que caçava com fartura para alimentar seus filhotes, estrangulava grandes animais para suas leoas, enchia suas covas de presas e as suas tocas com as suas vítimas? Então, a gente percebe a bondade de Deus para com o seu povo, mas também a ira para com aqueles que cometem pecado. E nessa imagem aí, você pode observar o leão, né, como símbolo dos assírios, dos ninivitas, e que serviu e serve para mim e para você hoje, que a palavra de Deus ela se cumpre e irá se cumprir. E aqueles que não a ouvem, não acreditam, acontece como aconteceu com os ninivitas. Viram somente ruínas e história para os outros aprender e tirar lições. E Naum para hoje. O que esse livro do profeta Naum, composto de 3 capítulos, nos ensina ainda nos dias de hoje? O que a gente pode tirar de lição? Nós vamos aprender com o profeta Naum com base no caráter de Deus. Então, o caráter de Deus, como você também pode acompanhar na sua revista, o tópico 3.1, 3.2, 3.3 vai falar sobre o caráter de Deus agindo, né, na vida desse profeta e também para com essa nação. O caráter de Deus, segundo Naum, Deus ele é bom. Naum capítulo 1, versículo 7. Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempestade de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Mesmo que tenham palavras de punição, de destruição para com os pecadores, para com até mesmo seu vizinho, mas aqueles que se refugiam em Deus, fique tranquilo, Deus protege. É o que está escrito em Naum, capítulo 1, versículo 7. Deus também ele é ciumento. Naum, capítulo 1, versículo 2. Eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e vingador. Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Deus é ciumento por quê? Porque ele não tolera o pecado. Deus ele é santo. Importa que os seus adoradores, né, sejam santos também, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É impossível agradar a Deus sem santidade. Naum, capítulo 1, versículo 3 também fala que Deus ele é poderoso. Deus ele é poderoso eternamente, irmãos. Não foi só naquele tempo, não. Hoje também eternamente. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. É paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. Preste atenção. Yahvé não deixará impune o culpado. Deus perdoa? Perdoa, mas o pecado traz suas consequências. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Deus ele é providente. Naum, capítulo 1, versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os ribeiros. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Deus ele é soberano. Naum, capítulo 1, versículo 5. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Hoje as pessoas, carnavalescos, ridicularizam o nome de Cristo, profanam, blasfemam, mas um dia toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Deus se ira, Naum capítulo 1, versículo 6. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então, diante de todas essas características do caráter de Deus, a gente tem que tirar a lição, tirar o aprendizado com o povo de Israel, com o povo de Judá, com o povo de Nínive, e repensar nossas atitudes
e se preparar para a vinda do Senhor, que está muito próxima. Obrigado pela sua atenção. Fica com Deus, que Deus dê sabedoria, que Deus dê conhecimento. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus seja com você, hoje e sempre. Amém.